Nossa, hoje eu desabafei. E hoje nós vamos passar o dia de terça-feira da lição da Escola Sabatina Jovem, cujo tema dessa semana é 2 em 1. E no dia de terça-feira nós fazemos a interpretação e o tema desta terça é a marca dos lares felizes. Meu nome é Flávio Alves e hoje nós vamos conversar, tá bom? Sim, o assunto é a respeito da lição, então pode ficar despreocupado que está dentro da lição. O conceito, o que nós vamos conversar agora, beleza? Então vamos lá. Eu já ia me esquecendo. Uma coisa que eu preciso deixar bem claro aqui é que tudo que eu vou falar aqui, tudo que eu vou conversar com vocês é a respeito da minha experiência de vida, certo? Então ponha isso em sua cabeça e não esqueça. É segundo a minha experiência de vida. Então vamos lá. Então, para vocês entenderem um pouco de quem eu sou e dentro da experiência que eu vou falar aqui, antes de tudo eu preciso deixar bem claro para vocês que eu era uma pessoa depressiva, não conseguia ficar por muito tempo em um lugar só, então eu acabei viajando para muitos lugares, conheci muitas pessoas, todavia eu não lembro da maioria dos nomes e dos lugares, eu não lembro o nome, não lembro das pessoas, não lembro. Mas enfim, seguindo adiante, vocês já entenderam que eu acabei viajando muito, conheci muitas pessoas. Não lembro muito bem o nome delas e o nome dos lugares, mas eu lembro da experiência. Então vamos seguindo. Então, juntando a experiência do passado com a experiência do presente, dentro desse assunto, a marca dos lares felizes, eu vou passar aqui para vocês algumas coisas para vocês refletirem e até pôr na sua vida caso vocês acharem necessário. Lembrando que vocês sempre têm que buscar uma pessoa que tenha muito mais experiência, uma pessoa que obedece à palavra de Deus e uma pessoa que vive esta palavra que ela prega, certo? A gente aprendeu isso nas lições passadas, a gente não pode esquecer de forma alguma. Sempre alguém que tem experiência, conhece a palavra de Deus, obedece à palavra de Deus, segue ali a risca e tem muito mais experiência do que a gente, conhece a gente e nos ama. Se não tiver essas características, por favor, não escute os conselhos, tá ok? Então vamos adiante. Uma coisa que, segundo tudo que eu vivi, não confie em pessoas que tentam ajuntar outras pessoas, tentam formar casais. Não confie nessas pessoas. Sim, tem duas perguntas que acontecem muito quando eu falo isso, e eu vou passar agora para vocês o que eu respondo. Mas Flávio, e se as pessoas foram tímidas, como que eu faço? É muito simples, meus irmãos e minhas irmãs. É muito simples. A única coisa que você precisa fazer é pedir direção a Deus. Primeiro você tem que buscar a Deus, para você ajudar o fulano, o cicrano que te pediu ajuda. E a outra coisa, você não deve ir na outra pessoa, você tem que esperar a outra pessoa se manifestar a respeito desse fulano ou cicrano, para saber se essa pessoa também está afim. Você não precisa ir lá, faça a oração, confia em Deus e espere a outra pessoa se manifestar. Se a outra pessoa se manifestar, aí sim você tem um aval para que você possa criar esse encontro, essa aliança entre esses dois, para eles se conhecerem e tudo mais. Agora nós vamos para a outra pergunta que acontece muito, então vamos lá. Na verdade, não é uma pergunta, né? É um questionamento afirmativo. Mas Flávio, as pessoas que eu ajuntei deram certo. E aí, o que você tem para me dizer? Que afirmativa é essa que você estava passando aí para gente? Hã? Me explica aí. É bem simples, pessoal. Quando a gente faz uma coisa errada, Deus, com a sua infinita misericórdia, vai lá e conserta. Então não confunda o conserto de Deus com as suas besteiras. São completamente coisas distintas e diferentes, certo? Ficou bem claro? O que você faz de besteira, Deus foi lá e consertou. Não exalte a sua besteira. Foi Deus quem consertou a sua besteira. Agora entrando em outro assunto, outro aspecto, que acontece muito, é que há muitos casais que eles se formaram através do adultério ou da traição. Ou seja, eles se formam através disso e ainda exaltam essa situação totalmente errada que eles fizeram. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com essas pessoas, que eles são os primeiros a dar os conselhos de que nós fizemos tal coisa errada, mas nós estamos juntos. E aí? Foi a mesma coisa que eu falei anteriormente. Aconteceu uma besteira, certo? E Deus foi lá e consertou aquela besteira, conciliando o máximo que ele podia em um conflito espiritual. Não é visível, é espiritual. E aí ele consertou aquela situação para que esses dois pudessem se achegar à coisa mais certa possível, né? Dentro da cultura e das possibilidades e dentro dos aspectos de incapacidade de cada uma dessas pessoas. Mas enfim, vamos seguindo adiante. Essas pessoas não são confiáveis para você receber conselhos, tá bom? E se elas quiserem arrumar um casal para você também não é confiável. Primeiro que elas estão inclinadas muito mais às palavras e aos desejos do nosso inimigo. Porque ela abriu um portal ali na vida dela e o inimigo tem a fichinha lá escrita
e vai seguir essa pessoa através desse pecado que esta pessoa cometeu. Então, essa pessoa ela vai cair muitas outras vezes nessa situação, caso ela der ouvido ao anjo caído que está perseguindo essa pessoa. Tem muitos casais que, por mais que eles estejam juntos, a maioria ainda está em adultério. Falo isso porque eu vi, certo? Então não adianta você querer ouvir essas pessoas. Não são confiáveis. Infelizmente, não são confiáveis. Pessoas que não têm nem 20 anos ou 24 anos já estão desesperadas porque não conseguiu ninguém, tá lá arrancando os cabelos e tudo mais. Pessoal, pelo amor de Deus, né? 24 anos, 20 anos, não aprendeu quase nada da vida. Não tem como. Literalmente não tem como. Você não tem... Tá ok. Existe sim o padrão do mundo que fica ali te pressionando e tudo mais. Você não teve uma educação, né, da parte dos seus pais, então você não vai entender de forma alguma. Olha só, tem um recado para você muito importante, que era o conselho que eu ia falar no final disso tudo aqui. Mas eu vou falar agora para você tirar logo isso da sua cabeça. Você tem que estudar a palavra de Deus, você tem que estudar o espírito de profecia e você tem que fazer a obra de Deus. Quando você começa a fazer isso, as coisas acontecem naturalmente. E se for para você se casar, você se casará. Se não for assim, você tem que aceitar a vontade de Deus. Agora, a vontade de Deus não é a sua vontade, você não quer aceitar definitivamente, então a escolha é sua. E você pode ter certeza que você vai entrar em frustração, você vai ficar depressivo ou chateado, muito triste, vai se afastar de Deus com muito mais facilidade, vai estar na mão do inimigo com muita mais nitidez. Então, assim, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Se você escolher a fazer a sua própria vontade, vai sofrer. Agora, se você escolher fazer a vontade de Deus e esperar nele todas as coisas, pode ter certeza que você não sentirá esta aflição, certo? E se for da vontade dele, vai ser a melhor coisa que vai acontecer na sua vida até que Jesus volte. Agora, nesse momento, eu vou falar alguns pontos, né, algumas características para a gente avaliar antes de a gente se casar com uma pessoa, né, arrumar um companheiro ou uma companheira. Lembrando que só são alguns pontos, tá? Não são todos. Então vamos lá. O primeiro ponto aqui é o conselho de Salomão, que é para você buscar uma pessoa da sua infância, da sua mocidade. Por que isso? Porque você já conhece a pessoa, tem uma intimidade muito grande, são amigos de verdade, né? Então, para ser um casal, você tem que ter um ciclo de amizade muito forte, porque o casamento, ele não é um mar de flores, não é, gente. Tem os seus problemas e tudo mais. Só que você, como amigo, vocês conseguem se entender muito melhor e resolver essas causas problemáticas com muito mais facilidade. Então, é necessário vocês se conhecerem e terem bastante intimidade para depois não ficar falando, eu não sabia que ele tinha esse defeito, ou aquele defeito, isso não sei o que lá, ele tem esse defeito aqui. Isso acontece muito. Ele tem esse defeito aqui, mas quando eu me casar com ele, eu vou tentar consertar esse defeito. Não vai funcionar, gente. Quando se casa, piora a situação. Então, assim, o primeiro ponto é você analisar se essa pessoa é de sua infância ou não, ou da sua mocidade, adolescente. Outra característica também que é muito importante é ver se essa pessoa é do ciclo da sua família, se ela é do convívio, porque isso facilita muito. Todo mundo já conhece, todo mundo sabe como é, sabe a índole da pessoa, sabe os seus defeitos, né, os problemas que estão passando, se é possível realmente se relacionar com essa pessoa, se essa pessoa vai dar o suporte quando estiverem passando por algum tipo de problema, vai ter muito mais facilidade também para entender se os dois vão assumir as suas responsabilidades e influências. Então, todas essas características cooperam muito para a felicidade, a marca dos lares felizes, tá bom? Você conhece a família desta pessoa desde criança ou adolescente? É basicamente a mesma coisa, né? Então tá bom. Você conhece? Agora, para você que não tem nenhuma dessas características, qual é a outra que vai te ajudar muito? É o que a gente está estudando aqui, basicamente. Você conheceu essa pessoa numa missão, mas assim, de uma forma totalmente natural, sem auxílio de nenhum ser humano? Ou daquela situação que eu falei de timidez, que os dois se manifestaram e aquela pessoa que está ali no meio, entre as duas pessoas que se manifestaram, ele vai lá e causa esse encontro. Tá ok, mas a característica que eu quero buscar aqui é o que? Você está numa missão, certo? Sem auxílio nenhuma, de mãos humanas, totalmente natural. O que acontece? Acontece de vocês estarem ali trabalhando na obra e então sente a necessidade de companheirismo um do outro para continuar a obra de Deus. Então, basicamente, esta é a indicação de que realmente vocês podem se casar para continuar a obra de Deus e fazendo companhia um ao outro. Uma coisa que vocês precisam se lembrar sempre
É impossível amar sem primeiro conhecer a Deus. Por que isso? Porque Deus, ele não sente o amor. Ele é o amor. Então, para você amar de verdade, você tem que conhecer a Deus. Se você não conheceu a Deus, você não sabe amar e nem conhece o amor. E uma coisa que eu vou lembrar vocês de novo, tudo que eu estou passando aqui para vocês é uma experiência do passado com a do presente, tá bom? Observando, sempre muito observador, graças a Deus, e consegui aprender muita coisa. Sou jovem igual a vocês, tô falando aqui para vocês isso para vocês terem noção de que vocês precisam buscar pessoas com muito mais experiência, pessoas que obedecem à palavra de Deus e que conhecem a palavra de Deus e que obedecem a palavra de Deus, pratica, né? Essas pessoas devem te amar, devem te conhecer profundamente para que possam te orientar. Se você não tem, definitivamente pode ocorrer isso, tá? Se você não tem uma pessoa para te orientar, né, ou conversar ali a respeito, procure um pastor. Eu ia até puxar a orelha aqui de membros e pastores, mas eu pensei muito a respeito porque são ambos filhos de Deus, né? Então, o que eu posso dizer é o quê? Tem pastores que sabem disso, mas não passa adiante porque ele é sufocado em problemas que os membros da igreja ficam lá sufocando o pastor. Então ele não pode ensinar. Então, basicamente, para o chamado dele, que foi, né, que ele tem que cumprir, ele basicamente não está cumprindo porque as pessoas ficam sufocando ele com seus problemas. Então, assim, deixa o pastor ensinar vocês também. Eles têm muito conhecimento, sabem de muitas coisas. Os materiais que eles têm, a gente também pode ter acesso, entendeu? Só que a gente às vezes tem preguiça, né? A maioria tem preguiça. Então, se for para adiantar pelo menos alguns detalhezinhos, busque o pastor, tá bom? Então, esse é o conselho que eu posso deixar para vocês. Se vocês não têm, busque um pastor e, por favor, não, basicamente você vai sufocar com seus problemas, né? Mas você vai buscar dentro da palavra de Deus. Qual é o conselho que tem dentro da palavra de Deus? E no espírito de profecia. É esse o caso, tá bom? Não é sufocar, qual é o conselho? Não. Quero saber o que tem na palavra de Deus e no espírito de profecia. Ajude seu pastor também a se aprofundar ainda mais no conhecimento dele, entendeu? Então vamos lá. Então agora entrando na lição de uma forma bem resumida mesmo, pontos principais. Hollywood e o relativismo deturparam as percepções da sociedade a respeito do romance e do casamento. O que aconteceu? Os casais tradicionais se tornaram basicamente famílias disfuncionais. Não vou citar aqui, é só vocês lerem a lição, vocês vão entender melhor do que é disfuncionais. O que tem acontecido? A humanidade ela tem se afastado cada vez mais do ideal idênico. Então agora, para não delongar demais, porque eu já falei muito, resumindo tudo agora, a maioria se arrependeram de se casar por causa de quê? Porque não conheceram a Deus. Ponto principal e fundamental, não conheceram a Deus. A maioria também, de uma forma humana, tentaram resolver as coisas. E também tem muitos outros aí que estão tentando se antecipar ao caso. E entre muitos outros fatores a respeito disso. Bom, o que eu posso chamar a atenção aqui de vocês agora, nesse momento, vocês lembram do tema desta lição todinha? Como conhecer a vontade de Deus? Fica a dica. Todos os dias, às 6 horas da manhã, estarei postando a lição da Escola Sabatina. Se você quer acompanhar, é só você se inscrever no meu canal e ligar o sininho de notificações. Você também pode deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, redes sociais, enfim, e deixar nos comentários a sua experiência com esta lição para mostrar para o YouTube que este vídeo é importante, que este conteúdo aqui é importante e ele vai divulgar para muitas outras pessoas. Mas só se você fizer isso. Também tem um grupo do Telegram que eu estou deixando de vez em quando lá a minha experiência, assim também como outros também estão deixando a sua experiência com esta lição. Então, se você quer acompanhar também lá, é só você entrar no grupo, no link que está na descrição desse vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado por vocês terem vindo. Em nome do Senhor Jesus, que os seus passos sejam iluminados cada vez mais. Amém.